para a gente ficar à vontade. Então, eu estou começando uma nova série, comecei ontem com o Brunão do Morada, falando sobre o retorno. E depois da pandemia, como vai ficar nossa vida, né? Sociedade, igreja, liberdades individuais, educação, sistema de saúde. Quais são as previsões? O que a gente pode ver? Como é que vai ser o futuro, né? Porque, para começar, nós temos em mente que nossas liberdades estão ameaçadas. Como dizia Benjamin Franklin, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. Então, o que nós vemos? Policiais arrastando pessoas nas ruas, o governador do Piauí que ameaça entrar na casa das pessoas e desapropriar imóveis, agentes públicos invadindo lojas, pessoas algemadas publicamente, e o mais assustador é o silêncio das autoridades e das instituições. O professor de Direito da Universidade de Tel Aviv, Michael Bernack, disse: estamos dando superpoderes ao Estado agora, porque estamos vivendo uma situação emergencial. Mas nada garante que o governo abrirá a mão deles quando a pandemia acabar. O coreano Jung On-sun, professor também de desenvolvimento econômico da Universidade de Londres, disse: os países estão adotando medidas autoritárias e uma supervigilância dos cidadãos. Claro que tudo isso faz parte de um conjunto de medidas para proteger a população, mas os governos podem acabar extrapolando. Isso é perigoso. Quando o Estado ganha poder, é difícil imaginar que vão abrir mão disso graciosamente. Até que ponto, pastor Silas Malafaia, nós estamos dispostos a sacrificar nossa liberdade pela segurança? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Um povo que abre mão, tá, da sua liberdade, ele está abrindo mão de um princípio muito interessante. Quando Deus fez o homem e mandou o homem dominar sobre todas as coisas, não deu ao homem o poder de domínio sobre outro homem. Perfeito. Deu ao homem para dominar as coisas, mas não para dominar outro homem. Todo sistema que queira dominar o homem, tirar suas garantias e liberdades, vai fracassar. Porque Deus fez o homem para ser livre e não para ser dominado por imposição de outros homens. Então, essa brincadeira que estão fazendo aqui no Brasil, lamentavelmente, nós estamos com um judiciário politizado, né, que rasga a Constituição a hora que quer, e eu posso provar aqui. Vou dar um caso. Eu me lembro que na discussão do STF sobre transgêneros, o ministro Barroso usou a Convenção Americana de Direitos Humanos para respaldar o direito do cara se tornar transgênero. Só que quando ele defendeu o aborto, ele esqueceu que a Convenção Americana de Direitos Humanos protege a vida a partir da concepção e que o Brasil é signatário dela. Então, eles usam a Constituição e os tratados internacionais conforme a música do interesse. Ao tirar do presidente da República a autoridade máxima de fechar de circulação, lá no artigo 136, 137, quem é que pode impedir a circulação de pessoas? Quem é que pode decretar isso? Quando o Supremo tira isso e entrega a governadores e a prefeitos, já começa a bagunça, JB. Já começa a esculhambação. Então, nós estamos vivendo um tempo onde o judiciário esqueceu a Constituição, e tem até um nome para isso, que eu não me lembro aqui, eu até tinha guardado, mas não anotei, que no campo do jurídico é uma demanda do momento, isso é, menospreza o parlamento para mudar a Constituição, e eles passam a determinar segundo a música dos interesses quaisquer, ou para atingir o presidente, ou ora para os seus interesses próprios e suas vaidades próprias. Então, nós estamos vendo, lamentavelmente, o Brasil rasgar a sua Constituição na maior careta de pau, entregando, não é nem ao presidente, que o nosso regime é presidencialista, mas entregando a prefeitos e governadores. Onde é que nós vamos parar com isso? Essa que é isso que é muito sério, na minha opinião.
Parece que nós dividimos o Brasil em 27 nações, né? Com aquela decisão, já que agora eu preciso de passaporte para entrar no Rio de Janeiro. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, nós temos aquilo que eles chamam de direitos inalienáveis do indivíduo. Inalienável significa incontestável ou inerente. Tais direitos, portanto, não podem ser perdidos, não podem ser vendidos, porque eles não são dados pelo homem ao homem, mas por Deus somente. O governo civil não tem poder de conceder ou negar tais direitos, mas garantir que esses direitos sejam dados. Um governo existe para garantir que os direitos sejam mantidos. Um governo dado por Deus para nós significa o mínimo de interferência e violação aos que estão sendo governados. Eu gosto de uma frase que diz assim: independência e responsabilidade são as duas pernas sobre as quais andam os homens livres. Quando a gente pensa nos Estados Unidos como esse modelo de democracia, e quando a gente pensa na Inglaterra e na França, nós temos três modelos, né? A criação dos Estados Unidos surgiu a partir da ideia de que o rei não teria o poder, inclusive, de desapropriar as pessoas das suas terras, das suas posses, como está tentando fazer agora o governador do Piauí, acabando com a propriedade privada, já que a propriedade privada é um modelo judaico-cristão, estava lá nos 10 mandamentos: não matar, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a fazenda do teu próximo, a casa do teu próximo. A América, então, nos deu uma visão de mundo em que o governo vem de Deus, diretamente ao homem, que elege representantes capazes de executar as coisas para a felicidade das pessoas. Antes, na Inglaterra, o governo viera de Deus para o rei. E, através dele, o povo seria governado. Os franceses substituíram Deus pela razão e acabaram com um banho de sangue, guilhotina e Napoleão como ditador vitalício. No comunismo, e com os seus mais variados tons de vermelho, né, o Estado é Deus. Quando o governo torna-se Deus, nós perdemos tanto a liberdade como a oportunidade. Nós estamos sob o risco do Leviatã, desse grande monstro que quer nos devorar? Eu acho o seguinte, eu acho, JB, que nós temos momentos, tá, de relampejos antidemocráticos de tirar do povo as suas garantias. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele passou a ser aquele que está ditando as normas e não mais a Constituição. Esse aqui é um grande perigo, certo? Então, momentaneamente, dependendo das circunstâncias, eles vêm e interferem e passam a ser o Deus do Brasil, ditando o que se pode fazer, o que não se pode fazer. A brincadeira vai se tornando perigosa à medida que isso crescer. Por enquanto, aqui uma ação, questão de transgênero, questão de aborto que estão ensaiando, tá certo? Agora, na pandemia, por enquanto, é relampejos. Daqui a pouco, isso pode se tornar uma coisa comum. Aí vai gerar uma crise institucional. E se gerar uma crise institucional, aí é que a coisa começa a ficar feia, que é a usurpação daquele tripé que se sustenta uma democracia e uma república, né? Os poderes da nação, certo? Esses poderes da nação, eles estão em choque. Nós temos visto uma interferência do poder judiciário no executivo e legislativo. E o legislativo pensando que é parlamentarismo. Vimos aí o senhor Rodrigo Maia pensando que é primeiro-ministro. Então, se você olhar esse jogo, isso é muito perigoso para a saúde da democracia. Se isso se continuar em uma prática comum. Se continuar uma prática comum, isso se torna muito perigoso, na minha pequena visão. Certo? Eu estava conversando com a autoridade do governo americano nesses tempos. Ele me disse que um juiz da Corte, da Suprema Corte americana, ele não se pronuncia sobre assuntos políticos. Manda os caras daqui olharem para lá, porque é política o tempo inteiro. E outra, sabe qual é a grande questão? Vamos botar aqui o pingo em cada aí. É o seguinte, nós temos um parlamento, desculpa a expressão chula,
que tem rabiola presa. Porque se o parlamento não tivesse dívida, se o parlamento não tivesse envolvimento com corrupção, dava uma freada com toda a força no judiciário, na Suprema Corte. Mas como eles têm medo, então eles se calam e se submetem a esse ativismo, né, político do judiciário. É uma questão, JB, de medo e covardia do legislativo, que tem os instrumentos na mão para dizer: aqui não, aqui vocês não vão entrar. Libertaram dos líderes do PCC aí, que colocaram uma tornezeleira eletrônica nele, quebrou a tornezeleira e sumiu. 30 mil bandidos soltos nessa festa. O remédio pode matar o paciente, pastor Silas? O remédio está matando o paciente. Já está matando o paciente. Você vê a corrupção generalizada, sem licitação. O que é isso, gente? No Rio de Janeiro, no estado do Rio, mais de 2 bilhões de compra sem licitação. Aí querem abrir uma CPI na Assembleia e estão trabalhando para fechar, para não deixar, para arquivar. Então, a medida, eu acho o seguinte, JB, medidas quarentena nos Estados Unidos e na Europa, ok? Fecha tudo, trava tudo. Ok, é esse o modelo que adotaram para diminuir a pressão do coronavírus? Legal. Agora, vamos lá, o que eu venho denunciando em tudo que é vídeo. Essa quarentena de Araque no Brasil, que não protege o pobre. Eu tenho 40 igrejas em áreas de comunidade aqui no Rio de Janeiro. São quase 3 milhões de pessoas que habitam nas comunidades que antigamente eram chamadas favelas. Vai ver a proteção que esse povo tem, JB. Manda ficar 6 pessoas num cubículo de 6 metros quadrados, trancado em quarentena. Sanitização. Nenhum governador e prefeito fez de ônibus, de trem, de metrô, de barca, de ruas e avenidas. Então, isso é uma quarentena de Araque politiqueira, sem vergonha. Porque se houvesse uma quarentena séria, aí eu digo, na Europa e na América, até pobre tem ar-condicionado e calefação. Aqui no Brasil, favela, palafita, miséria. Então, nem o mínimo para proteger esse povo. São Paulo, 4 milhões de pessoas usam transportes coletivos. No Rio de Janeiro, 2,5 milhões. Que quarentena é essa? O que era para acontecer? Vamos lá. É uma quarentena séria? Final de ponto de trem, metrô, barca, ônibus, sanitiza os veículos. Ruas, de favela, de tudo, sanitiza. No mínimo, para a gente dizer assim, não, está tendo uma boa vontade. Os governadores atuais não são responsáveis pela favelização, pelo que aconteceu nessa história de Brasil, de economia e desses caos sociais que nós temos. Mas vamos fazer o mínimo, certo? Pelo povo pobre. O que eu estou batendo? Quarentena no Brasil é para a classe média e rica. É mole eu falar em quarentena na minha casa. É muito mole. Vai lá na comunidade falar em quarentena. Então, essa quarentena é de Araque. Essa quarentena não atende grande parte da população e sim defende interesses. E a imprensa brasileira virou partido político, lamentavelmente. E por que virou partido político? Porque Bolsonaro cortou mais de R$ 1 bilhão por ano da mamata, da comelança da imprensa que tinha. Então, os caras querem derrubar de qualquer jeito. Se a imprensa virou partido político, certo? Porque ela é excessivamente contrária a tudo que o presidente fala, excessivamente contrária, protege alguns governadores que estão soltando grana. Esses governadores, olha o jogo. Olha, a gente fecha tudo, não tem arrecadação, e depois vão pedir lá um socorro que está entre 80 e 150 bilhões. O déficit orçamentário desse ano estava previsto para 120 bi. Agora está em 400 bilhões. Então, o que acontece? Fecha-se tudo, lei da licitação está liberada e depois o governo federal paga a conta, que não teve poder de interferir na pandemia. Para dizer o que fecha, o que abre, quem anda, quem não anda. Então, olha a brincadeira que nós estamos. Ainda está no Senado, né? Aquilo que eles chamaram da desidratação da lei do PL 149, Mansueto.
né? Eu espero que no Senado eles deem pelo menos as contrapartidas a fim de equilibrar esse jogo e a gente poder ter aí uma decência, uma coerência, já que estão pegando um pé de cabra e arrombando os cofres do tesouro. Pastor Silas, o jornalista Matthew Walsh, que é uma voz muito estridente e muito equilibrada nos Estados Unidos, disse que a coisa mais irritante que existe é debater com aqueles que tentam monopolizar os fins nobres. Se você hoje é contra o lockdown horizontal, você então é um responsável, você quer irresponsável, quer matar pessoas. Se não concordar com a iminência do colapso completo, você deseja matar pessoas, você é um genocida. Não, nós não somos autorizados a discordar hoje daquilo que o Guilherme Fiuza, o ex-articulista do Globo, chama de a seita da terra parada. Então, nós aceitamos como um dogma, uma religião, uma fé sem fatos, não temos dados, gráficos, números da situação hospitalar, tudo é uma aposta, é uma loteria, ninguém sabe de nada, os modelos eles ainda não foram testados, estão sendo testados em tempo real, não é ciência, não tem precisão, exatidão, testes dentro do rigor científico, apesar de se chamar por aí de ciência. Em 15 dias os hospitais vão entrar em colapso, é o discurso, não vai ter hospital, não vai ter leito, não vai ter respirador. Nós vimos os áudios do INCOR aí de São Paulo, onde o médico falou sobre a situação da Itália, que é totalmente diferente da situação do Brasil por causa de clima, né? Eu entrevistei o Dr. Anthony Wong, ele disse que o vírus não prospera abaixo de 3 graus e acima de 17. Temos a questão de densidade demográfica, temos a questão da idade média da população, já que na região da Toscana, na região do norte da Itália é de 68 anos, nós temos uma população em média de 42 anos, e temos muitas variáveis que nos favorecem, e ainda temos aquilo que foi chamado por alguns dos mengueleiros de Manaus. Eu estou com o site do Conexão Política aqui aberto no computador, falando investigação sobre estudo com altas doses de cloroquina que resultou na morte de 11 pacientes em Manaus, instaurada pelo Ministério Público Federal. Simplesmente 27 pesquisadores entraram numa de administrar doses 3 vezes mais poderosas e ainda com a cloroquina um tanto mais tóxica sobre pacientes, 80 e tantos pacientes, o que ocasionou a morte de 11 pessoas. Foram pesquisar os perfis das redes sociais desses pesquisadores, todos eles tinham um perfil de esquerda. Talvez esse é um dos gestos mais sórdidos que nós estamos tendo dentro de toda essa pandemia, desse momento tão crítico. Pesquisadores que se dão ao caso de tentar queimar um remédio. Por que tem tanto ódio a esse remédio, pastor Silas? Rapaz, existe um jogo, você está falando aí a verdade total, existe um jogo político, desde a OMS, o seu diretor, um comunista militante, certo? Desde que ele escondeu a questão da China, ao defender a China. Então, nós temos um jogo político por trás dessa brincadeira, que é o que você falou aí. Não tem nada de ciência, não tem nada a ver com ciência, tem a ver com o jogo político, de poder, lamentavelmente, e pior, com apoio de imprensa. Você estava falando aí da Itália, eu estava vendo a pesquisa das mortes na Itália, mulheres média, 83 anos, homens, 78 anos, a morte. Aí, o dado é incrível. Os pesquisadores italianos pegaram um grupo de 1.600 pessoas, do total, que na época estava 16 mil, 10%, e fizeram uma análise para poder fazer quantitativamente do grupo. Descobriram que 3,5 pessoas que morreram de coronavírus não tinham uma patologia. 3,5 dos que morreram. Depois, mostraram que 14,8 tinham uma patologia. 20 e tantos % tinha 2 patologias. E 60 e tralalá tinham
3 ou mais patologias. Então, o que é mais grave é que, como você falou, há uma ditadura, certo? Que você não pode discordar, não tem como discordar. E o mais grave, nenhuma notícia boa. O gráfico que o jornal o Globo mostra todo dia é o mesmo gráfico que mostra a recuperação, só que eles escondem. O gráfico do jornal o Globo, da pandemia mundial no Brasil, crescimento dela, número de mortos, ele só não põe o número de recuperados. Por quê? Que interesse tem isso? Né? A média mundial é 4 para cada morto. A média mundial de recuperados. Para cada pessoa que morre, 4 se recupera. No Brasil está entre 9 e 10. Só perde para a Coreia do Sul a nossa média de recuperação. E por que não anunciou isso? Agora já está bem um outro dado. Desde que eu sou garoto, certo? Que eu vejo televisão mostrar macas em corredor de hospital, que falta leito, que falta centro cirúrgico. Desde que eu sou garoto, eu escuto essa pataquada, essa sem vergonhice. Não mudaram nada. Então, é agora que nós estamos com crise de leito? É agora que nós estamos com crise de CTI? Gente, isso é uma bandidagem. Isso é uma safadeza, porque existe um número enorme de enfermidades piores do que coronavírus e nunca ninguém se importou. Eu, quando vejo você falar essas colocações, eu aprendo uma coisa. Essa ideologia do inferno, em nome da causa, vale qualquer coisa. Tá? Isso é histórico, JB. Você sabe disso, isso é histórico. Em nome da causa, vale matar. Porque a causa é maior. É uma ideologia do inferno, essa porcaria. Eu quero falar sobre isso. Provando essa verdade. É o Saul Alinsky, no seu livro Regras para Radicais, que foi, inclusive, dedicado ao primeiro dos radicais, Lucifer, né? O maior dos radicais. Ele foi mentor da Hillary Clinton. O Barack Obama trabalhou numa das ONGs dele, que descreve a maneira ou a tática, aquilo que se chama de um manual de batalha de ação revolucionária. Eu quero ler um pouquinho aqui. Primeiro, lembre-se sempre da primeira regra das táticas de poder. Poder não é apenas o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. Segunda regra, nunca vá além da experiência de seu grupo. Terceira regra, sempre que possível, vá além da experiência do inimigo. Aqui você quer causar confusão, medo e retirada. Quarta regra, faça o inimigo viver de acordo com seu próprio livro de regras. Quinta regra, expor o inimigo ao ridículo é a arma mais poderosa do homem. Sexta, uma boa tática é aquela que o seu grupo gosta. Sétima, a tática que se arrasta tempo demais torna-se uma chatice. Oitava regra, mantenha a pressão. Estão obedecendo. Nona regra, a ameaça é normalmente mais aterrorizante do que a própria coisa. Décima regra, a principal premissa para a tática é o desenvolvimento de operações que irão manter uma pressão constante sobre a oposição. 11ª regra, se você fizer uma acusação gravíssima, irá despedaçar a oposição. 12ª regra, o preço de um ataque bem-sucedido é uma alternativa construtiva. 13ª regra, escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. Regras para radicais, Saul Alinsky. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso? Há uma tática de pressão para calar todos aqueles que discordam desses dogmas. Então, demoniza-se a intenção. Chama-se simplesmente as pessoas de insensíveis. Nós estamos falando de mortes são sempre terríveis. Não há nada fácil nisso, as soluções não são fáceis nesse momento. Então, tem uma patrulha que tem a estratégia de encerrar o debate demonizando o adversário.
Eu não quero saber o que você tem a dizer. Não quero argumentar, não quero racionalizar. Simplesmente você não é uma pessoa correta. Você é um xenófobo, você é um machista, você não liga para os pobres, você é um genocida, você não liga para as vidas, né? Então não tem uma questão de argumento. Não tem argumentação, tem um sentimento. Nós estamos, então, em desacordo, não queremos fazer parte da histeria, então você só pode ser um crápula. Então se demoniza o adversário e você tem que cair no pânico, fazer parte da seita, senão você é um apóstata e merece o ostracismo, né? Se não fala a linguagem da seita, você tem que ser censurado. Então nós temos os corona lovers e os corona afetivos, né? E aí vem o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, a falar sobre o comunavírus e grupos vão pedir agora o impeachment dele por liberdade de expressão. A deputada Carla Zambelli disse: governadores prendendo cidadãos, o Congresso Nacional mudando o sistema de governo por um mandato presidencial, por meio de um mandato presidencial, o STF violando a lei para calar críticos, milhares de bandidos perigosos sendo soltos, incitações ao assassinato do presidente estão acontecendo sistematicamente, e o perigo do Brasil é gente com cartaz na rua. O negócio é doido. O negócio é muito doido. Olha, vou dizer uma coisa. Removeram, presta atenção nisso aqui, 2 vídeos meus, tá? Do Facebook, do Instagram, tá? Do canal do YouTube. 2 vídeos. Fizeram uma pressão e removeram 2 vídeos. E aí eu enviei a essas empresas que havia 4, 5, 6 anos, tá? Postagens pedindo minha morte, um machado cravado na minha cabeça, tá? Vários, mas vários. Aí eu disse para eles: bem, vem cá, que censura é essa? Que instrumento de censura vocês têm? Porque é uma empresa, você não pode criar uma regra de censura, tá? Que não esteja pautada, qualquer regra, na Constituição. Aí eu fiz uma pergunta, eles não me responderam, eu entrei com uma ação na Justiça contra o Facebook, o Instagram, o canal do YouTube e o Twitter. Eu estou com uma ação na Justiça contra eles, porque é o que você acabou exatamente de desenhar, JB. É isso que está acontecendo. Se você não falar o que eles querem, você é um pervertido, você é um louco, você não merece crédito, você está indo contra a verdade, você quer a morte, você é genocida. Então, isso é fato real. Isso aí não é uma historinha. Isso aí não é uma teoria. O que nós estamos tendo agora antes tinha uma perspectiva de que havia uma conspiração para uma governança global, um governo mundial, e isso tudo era tido como uma teoria de lunáticos. E agora muitas vozes aparecem, né, dizendo que a solução para problemas mundiais é um governo global, né? Então já não é mais lunático que está dizendo. Já saiu a Ana Paula Henkel, a Ana do vôlei, disse que nesta pandemia muitas pessoas colocaram máscaras e outras tiraram a máscara, né? Então, muitos dos sentimentos mais escondidos do coração das pessoas estão sendo revelados. E tem uma política já desde o século XIX acreditando que não iria ter comida no século XX para tantas pessoas. Havia uma mensuração, uma metrificação de quantas pessoas haveria no início do século XX, que deveria se fazer uma certa engenharia social a fim de impedir com que o planeta chegasse a um nível, a um número X de pessoas. Então, existiram alguns projetos de esterilização em massa na Índia, a lei do filho único na China, né? E as políticas do aborto, né, capitaneada por esse movimento feminista, né, principalmente da Margaret Sanger, né, que foi uma inspiração também para Hillary Clinton, e o seu Planned Parenthood, financiado maciçamente pelo presidente americano Barack Obama, né, e que recebeu logo de cara, quando o Donald Trump ganhou,
uma negação às verbas federais, elas não foram mais liberadas para essas clínicas de aborto que já existiam, principalmente em bairros de pessoas pobres e negras. Essa grande contradição daqueles que dizem defender os pobres, normalmente eu desconfio de qualquer um que faz revolução em nome do proletariado, porque ele vai precisar do pobre para poder se manter no poder, porque quando as pessoas saem da pobreza ou elas começam a pensar, elas não, na verdade, elas não aderem a essa política. Então nós temos aí essa perspectiva de que até 2045 nós vamos ter 9 bilhões de pessoas. Se acredita que nós vamos ter gente demais no planeta. E por isso nós temos que fazer alguma eugenia, alguma engenharia social. Eu estou aqui, assim, não quero ser leviano, né? Dizer qualquer coisa que eu não tenha como provar. Mas, ao que parece, nós temos uma agenda em curso, pastor Silas. Eu acredito, JB, que existe uma agenda em curso desses lunáticos, desses loucos que querem dar uma de Deus para controlar o mundo, a população. Então, vocês vejam que é interessante essa questão da fome, né? Por que as nações ricas, por que a classe média e os ricos não se incomodam com a fome? Porque ela não é contagiante. O coronavírus é democrático, JB. O coronavírus é democrático. Atingiu as elites. Atingiu as elites e outra. Atingiu mais as elites do que o pobre. Por isso que essa gritaria. Essa gritaria é resultado disso. Mas a fome, morrer 8 milhões de pessoas por ano de fome, não cria nenhum problema. Sabe? Não cria nada. 8 milhões de pessoas morrerem, quase 30 mil pessoas por água contaminada no Brasil, também não tem problema. Agora, você pode anotar, JB, quando alguma coisa chega nas elites e na classe média, vai ter gritaria para tentar resolver de toda forma. Pode anotar em qualquer coisa que você vê. Foi feito um estudo, pastor Silas, que se a gente não quisesse... Existem milhares de pessoas morrendo no trânsito, né? Milhares de pessoas. Se a gente quiser impedir com que essas mortes ocorram, nós vamos ter que fazer com que os carros andem a 8 km por hora. 8 km por hora, não é possível manter a vida, o transporte dos alimentos, chegando aos supermercados, os medicamentos, etc. Então, por conta dessas mortes que vão acontecer no trânsito, nós vamos impedir as pessoas de andar de carro? E outra, são quase 40 mil mortes por ano por questões de trânsito. Sendo que grande parte não tem nada a ver com velocidade. Tem a ver com conservação. Então, você falou muito bem. Quer dizer que por uma questão que você vai evitar, você desgraça o resto. É o que está acontecendo hoje. Mas tem um discurso muito cruel de demonizar a intenção, né? Eu costumo dizer que coração é uma terra que só Deus anda, né? Só Deus pode julgar as intenções, os segredos escondidos do coração. E se você fosse inverter a tática, as pessoas fazem um discurso muito binário de você está defendendo a economia e não as vidas. Se você tem 1% de desemprego numa sociedade, você tem mais 30 mil mortes. 30 mil mortes. Nós estamos falando de um número muito grande. Agora, se a gente quiser inverter a tática do regras para radicais, existe uma maneira de fazer isso, né? E eles tiraram tudo isso do livro lá do Sun Tzu, né, A Arte da Guerra, misturado com o livro do O Príncipe, do Maquiavel, né? Não existe regras. Na verdade, sua regra de ouro do Saul Alinsky, faça o que tiver que fazer, não importa o que seja. Já que não existe verdade, como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Nós vamos prestar contas para Deus, né? E por isso nós estamos posicionados, né, politicamente incorretos, né? A linguagem do politicamente correto é a linguagem das vítimas. Você não pode chamar mais ninguém de gordo hoje, nem um médico. O cara vai processar um médico porque falou que ele está gordo. Está falando que você está gordo, vai morrer então é gordofobia. Carro velho agora é carro clássico, né? Você pode... Não, chama... E agora... vergonha!
o bolo da nega maluca é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos, né? Então, não pode chamar ninguém mais de maluco. Então, invertendo a tática, você sabe o número de suicídios que estão acontecendo agora, em tempo real, no Brasil e no mundo, por conta dessa quarentena, pessoas presas? Para quem vai essa conta? Se a gente quisesse jogar emocionalmente, sentimentalmente, a gente ia colocar, essa conta é sua. Essa conta é você que está promulgando essa agenda. Eu não estou aqui defendendo que existe uma solução só. Eu não sou um cientista que acredita em dogmas, né? Eu entrevistei aqui o Dr. Paulo Zanotto. Ele disse para mim, o Mandetta estava errado. E ele foi avisado que estava errado. Ele não fez uma gestão técnica, ele fez uma gestão política. E parece que existem mitos na sociedade que são construídos pelo ideal messiânico de que a gente precisa de um cara para nos salvar. O que aconteceu, na verdade? E o doutor Paulo Zanotto, ele discorda de muitas dessas práticas que estão sendo feitas como maneira de conter a crise, assim como o doutor Wong, assim como Didier Raoult, o cientista lá da França, e tantos outros que estão aparecendo com um discurso diferente. Ontem eu citei, inclusive, um sueco que diz que tanto a verticalização como a horizontalização do isolamento vai se mostrar no futuro uma coisa parecida, sem tantas mudanças em números, né? Mas mudanças radicais com relação ao resultado econômico. E quando a gente fala de economia, nós estamos falando de vida. Então vamos inverter a tática. E o sujeito que o bandido foi solto, ele foi lá por conta dessa pandemia, e ele foi lá e matou pessoas. Para quem vai essa conta? Nós não queremos fazer esse jogo, porque esse jogo é um jogo sentimental, é um jogo sujo, um jogo rasteiro. O que a gente precisa é tirar a emoção e lidar com fatos, lidar com números, com dados, com estatísticas. Como você falou aí da estatística, ninguém mostra a o real panorama no Brasil, que já está em decréscimo o número de mortos, né? O que parece, a gente já atingiu o pico. E querendo Deus, por que a gente tem que torcer pelo pior? Vamos nos preparar realmente, vamos tomar todas as medidas necessárias, mas por que existem pessoas torcendo pelo vírus ou pela pandemia? Olha, JB, escuta essa aqui. Escuta isso aqui. Para cada 10 mil pessoas, nos Estados Unidos, 7.500 foram testadas, 75%. Na Coreia, para cada 10 mil pessoas foram testadas, 100%. Agora vamos para o Brasil. Para cada 10 mil pessoas, isso é fundamental. Testar a população para você separar. Para cada 10 mil pessoas, segura aí, 250, 2,5 foram testadas. Por isso que eu estou dizendo que a politicagem bandida, vagabunda de governadores e prefeitos, 2,5%, JB, foi testado no Brasil. Cadê o kit de teste? Onde é que está? Onde é que foi distribuído? Onde é que alcançou a maior população? Então, isso é fundamental para a contenção dessa praga. Nada. Então, o que nós estamos vendo, JB, eles estão falando, o que você falando, vamos entrar nesse jogo, certo? De economia e vidas, porque um está entrelaçado com o outro. Se você tem crise econômica em alta escala, você vai ter fome. Você vai ter questões de saúde. E vai ter morte também. Você colocou, tem que haver um equilíbrio. E no nosso país não tem equilíbrio. O brasileiro, com sua própria estrutura, é emotivo. Ele trabalha só com emoção. Falou em morte, ele se assusta. Não analisa, não pensa. E se não tiver dinheiro, não vai ter exames para outras doenças que estão aí. JB, eu vi o seu vídeo do seu cunhado, seu cunhado que teve que fazer uma operação e simplesmente foi jogado, e a gente está vendo muitas dessas doenças que a médio e longo prazo vão virar uma bomba no sistema de saúde. Eu vi uma matéria, acho que no Gazeta do Povo, falando de
uma pandemia, uma epidemia de dengue no Paraná, com mais de 100 pessoas que já morreram de dengue lá, milhares de pessoas infectadas. E a gente precisa realmente equilibrar esse discurso, porque parece que saiu do eixo. Rapaz, nós estamos vivendo um momento terrível. Quando eu fiz esse vídeo, você não tem ideia do que eu recebi de denúncias, de cirurgias que evitariam complicações e que não estão sendo feitas. Meu cunhado, eu falei 3, eu errei. Ele foi 6 vezes ao hospital. Vaga no centro cirúrgico, vaga em leito. O médico disse, volta, volta, passando mal, passando mal, passando mal. Até que ele falou, eu não aguento. A minha cunhada disse, olha, eu não sei o que vai acontecer com o Albedes. Aí me lembrei do Saboia, que é um grande cirurgião. Liguei para ele e falou, atende meu cunhado, por favor, doutor Saboia. Ele falou, manda ele vir aqui. Quando meu cunhado chegou e foi internado imediatamente, a cirurgia, JB, não deu para me dar detalhe no vídeo, porque senão fica muito enorme. A cirurgia leva 25 a 30 minutos, tá? Essa cirurgia de vesícula. No meu cunhado levou quase 3 horas, porque estava tudo cheio de pus e já entrando para haver uma infecção generalizada. O doutor disse, se em 48 horas ele não fosse operado, ele ia morrer de infecção generalizada. Então, agora tu imagina o que está acontecendo numa escala maior quando você coloca o Brasil, e eu estou falando de plano de saúde, meu amigo. Você imagina o povo, o pobre, que precisa fazer uma cirurgia que dá a solução para o problema, mas se não fizer, agrava o problema ou leva na maior gravidade que é a morte. Então, nós estamos vivendo, o Brasil trabalha muito, o brasileiro, da nossa estrutura emocional, e eles estão se aproveitando disso para impor essa agenda que você muito bem colocou. Como o brasileiro é muito emotivo, então você trabalha com as emoções. E quando você só trabalha com emoções, você deixa de pensar. Você para de analisar o raciocínio lógico, de fazer, não é? Você inferir, pensar. Então, esse é o grande problema hoje nosso. A igreja está na ponta, né? A gente pode estar lá dentro das esferas de influência, onde as decisões são tomadas, onde a cultura nasce, mas nós estamos na ponta com o povo. E o que nós temos visto aqui, as pessoas já estão com fome. Nós estamos distribuindo centenas de cestas básicas, centenas. Aqui em Fortaleza, na nossa igreja, onde eu estava falando com o nosso pastor lá, eles distribuíram, eles estão chegando lá em quase 1.000 toneladas de distribuição, alguma coisa assim nessa cifra. Nós estamos distribuindo muitas cestas básicas todo o tempo. Aqui em Brasília, que é uma cidade né, privilegiada, uma cidade próxima, mas as pessoas estão com fome e já está chegando um momento assim mais crítico. Nós estamos na ponta e nós estamos vendo o que isso pode dar a médio e longo prazo, o que isso pode acontecer. Pastor Silas, Aristóteles disse que a coragem é a principal das virtudes, porque com ela vem todas as outras juntas. Eu quero parabenizar você pela sua ousadia, né, de marcar posição, ainda que essas posições não sejam politicamente corretas, né? A maneira como você fala, às vezes, atrai uma certa resistência por alguns grupos. Eu entendo essas pessoas, mas ao mesmo tempo entendo que o Evangelho, Jesus, ele foi firme demais por vezes, principalmente quando ele tratava com os fariseus. Chamava eles de hipócritas. Tem um capítulo inteiro lá em Mateus 23, né? Onde ele chama eles de raça de víboras e serpentes. Ele tem uma linguagem bem pesada e tem outros textos onde parece que o Jesus da Bíblia ele foi substituído por alguma espécie de abdução teológica, né? Porque aquele que disse, se você não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, você não é digno de mim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Imagina, imagina se fosse gravado Jesus no templo virando mesa e dando chibatada e colocasse em rede social. Sim, e o texto que ele diz, se você é melhor você arrancar teu olho, cortar o seu braço, né? Existem textos que Jesus fala sobre o inferno, né? Também, que são textos bem pesados. É claro, ele é aquele amável, querido e também
né, firme e forte quando necessário. Ele é o leão de Judá, né, que ruge, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda liderança tem essas duas facetas, a força, né, da liderança do leão e o quebrantamento do cordeiro. Mas o contrário do medo não é a coragem, é a confiança. E eu tenho visto você sempre no final dos seus vídeos dando uma palavra profética. Eu queria que você dissesse o que você acredita que vai acontecer no Brasil em um breve tempo. Essa parte eu quero também dizer sim, amém, aquilo que você está declarando. Eu creio que vai vir um tempo de bênção sobre a nossa nação. Nós temos que fazer uma análise. Primeiro, que Bolsonaro tem Messias no nome, mas não é Messias do Brasil, para começar a história. Segundo, que ele é apenas um instrumento da vontade de Deus como resposta à oração dessa igreja que está aqui nesse país. Se você analisar pela lógica, pela política, por onde você quiser, simplesmente vai chegar à conclusão que é impossível Bolsonaro ser presidente. Não tem argumento. Sem partido, sem dinheiro, sem tempo de televisão, essas coisas que nós já sabemos. Esse cara chega a ser o presidente do país. Existem 3 coisas que eu acho que são importantes na vida de Bolsonaro. Ele erra, ele fala bobagem, eu critico ele particularmente, muitas vezes, suas colocações, mas existem 3 coisas interessantíssimas e preciosas. Número 1, ele não é corrupto. Não há nada na sua história. E Roberto Jefferson, que conhece as vísceras da política brasileira, declarou em alto bom som agora, na entrevista que deu, Bolsonaro não é corrupto. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é quem nas coisas. Número 2, Bolsonaro teme a Deus. Número 3, ele ama a sua pátria. Essas 3 coisas são muito importantes num governante. E aí você vem com a oração da igreja. Anos e anos esse aí sendo sugado, arrebentado, detonado por corrupção, por roubalheira. Aí Deus permite, vontade permissiva, que um cara desse, tá, contrário a tudo, chegue à presidência. Então, eu não preciso ser tão espiritual, eu não quero passar nenhuma imagem disso aqui, JB, mas ao fazer uma análise simples, sem profundidade, perceber que há um propósito de Deus na chegada desse cara ao comando da nossa nação. Então, eu creio que se Deus permitiu esse cara, contra tudo e todos, ser presidente, eu creio que vai vir um tempo, pela oração da Igreja do Senhor, pela posição, né, do povo de Deus, eu creio que vai vir um tempo de bênção para essa nação, um tempo de prosperidade, e que, na verdade, Deus treina na adversidade para que você possa valorizar a bênção. A adversidade não é fim. A adversidade é uma escola. A matéria mais difícil da escola da vida chama-se lutas e tribulações, mas só elas nos fazem crescer. Então, Deus, na sua infinita sabedoria e graça, permite tribulações e adversidades para a gente valorizar o que é bom, valorizar aquilo que é importante. Então, eu acredito que isso também, entre tantas coisas que a gente fala, sinais de Deus, Jesus vem, tudo bem, eu boto também nisso. Creio também, mas eu acredito que Deus está nos treinando para que a gente reconheça a nossa dependência dele. E creio. E tenho dito, os profetas do caos vão ficar envergonhados. Em nome de Jesus. Essa Amém. praga não vai fazer desgraça na nossa nação. Eu sei que cada morte é uma tragédia para a família. Eu sei. Mas nós não estamos falando, eu não quero botar morte como número. Mas já que eles usam estatística, eu creio que nós não vamos ter desgraça como houve em outras nações. E eu creio que num tempo, que eu não estou aqui para dizer que é daqui a 1 mês, 3 meses ou 6 meses, mas eu creio que dentro de pouco tempo nós vamos desfrutar de um tempo de bênção e prosperidade para que a gente reconheça que nós somos dependentes do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Eu vi o Paulo Guedes falando sobre o plano de recuperação do Brasil como um V, né? Um V, que é essa queda e uma subida que o Brasil vai impressionar o mundo. O mundo vai se surpreender com o que vai acontecer no Brasil. Eu estou de acordo com o pastor Silas, estou de acordo com o Paulo Guedes, e eu acredito que ainda este ano, assim, até dezembro desse ano, nós vamos olhar para trás dessa crise e nós vamos estar vivendo um momento muito especial dado por Deus para a nossa nação. E pessoalmente a você, particularmente a você que está aí, essas 4.200